Olá, hoje a gente começa mergulhando num tema bem denso e, nossa, carregado de significados, né? Exu Tata Caveira. Olá. Pois é, um tema fundamental. A gente tem aqui uns trechos de um livro, Exu Tata Caveira, Luz, Preconceito e Ancestralidade. Isso. E a ideia do material é justamente jogar uma luz nessa figura espiritual que, vamos combinar, muitas vezes é cercada de estigma, né? Muita distorção. Exatamente uma névoa de desinformação, muitas vezes. Nossa missão aqui, então, é explorar o que esses textos que a gente recebeu nos contam sobre Exu e especificamente sobre o Tata Caveira. Tenta ir além do senso comum, do preconceito. Sempre com base no material, claro. Exato. E olha que interessante, o próprio texto já começa dizendo que escrever sobre Exu é um ato de coragem, reverência e resgate. Já dá o tom, né? Totalmente. E essa menção à coragem, à reverência, não é à toa, sabe? Falar de Exu exige mesmo esse respeito. Sim. Pela complexidade, pela profundidade espiritual e cultural que está ali envolvida. O texto até sugere que essa exploração é tipo uma travessia, Travessia. Como assim? uma jornada, né? Que vai tipo do medo à fé, da ignorância para o conhecimento. É um chamado para a gente se despir um pouco das ideias pré-concebidas, sabe? Entendi. Uma jornada de desconstrução, talvez. Exato. E a fonte coloca Exu não como uma figura qualquer, mas como um princípio-chave, o mensageiro, né? O guardião dos caminhos, o senhor dos portais entre os mundos. O material e o espiritual, o visível e o invisível. Isso. Ele é a própria dinâmica da comunicação, da passagem. É bem profundo. Essa ideia de Exu como comunicação, como passagem, parece central mesmo. E o texto menciona séculos de estigmas, distorções e preconceitos. Que se enraizaram, né? No nosso imaginário coletivo. Pois é. Aí a gente percebe o tamanho do desafio. Não é só falta de informação. É uma construção histórica negativa mesmo, né? Ativa. Uhum. Então, quando a fonte fala em resgatar o verdadeiro significado de Exu, o que isso quer dizer na prática? Além de só corrigir um erro aqui e ali, que resgate é esse? Olha, eu acho que é um resgate que vai além do intelectual, sabe? A perspectiva que o texto traz sugere que entender Exu é, em si, um ato de reconectar. Reconectar. Sim, se ele é o elo, a comunicação, o movimento, o preconceito funciona como o quê? Como um bloqueio, né? Uma interrupção desse fluxo. Entendi. O preconceito corta a comunicação. Exatamente. Então, resgatar Exu seria restabelecer essa conexão, tanto na gente quanto no coletivo. E isso envolve, como o material mesmo diz, um processo ativo de desconstrução e reconstrução de percepções. Faz sentido. Não é só aprender sobre Exu, é também desaprender um monte de coisa, né? As inverdades, os medos sem fundamento que associaram a ele. Muitas vezes por causa de sincretismo mal feito, ou campanha de difamação mesmo, né? Exatamente. O resgate é tentar ver Exu a partir da cosmologia que deu origem a ele, a afro-brasileira, e não por essas lentes tortas do racismo religioso, né? Entendi. É um processo bem fundo mesmo de reeducar o olhar. E aí, nesse universo todo de Exu, o material foca no Tata Caveira. Isso. Diz que ele ocupa um lugar singular entre as falanges de Exu. Falanges, para quem talvez não conheça o termo, a gente pode pensar como linhagens ou grupos de espíritos dentro dessa corrente, né? Cada um com suas características. Exato, com seus campos de atuação específicos. E o Tata Caveira é descrito não só como uma entidade, mas como força e caminho, comunicação e movimento, e até expressão da lei espiritual. Uau, isso é bem denso. É bastante denso, sim. O que será que significa ser, ao mesmo tempo, a força do caminho e uma expressão da lei?
E como isso liga com ele ser o guardião dos limites e das encruzilhadas? Olha, aí a coisa fica mais complexa ainda, né? Ser força e caminho, isso sugere que o Tata Caveira não só aponta a direção, mas ele é a própria energia que impulsiona, que permite a jornada, a mudança, entende? Entendi. Ele é o motor e o mapa, digamos assim. Uau, parece ligado a essa função de guardião. As encruzilhadas, no sentido que o texto traz, não são só cruzamentos de rua, né? Claro, são pontos de escolha, de decisão. Exato. Momentos-chave onde caminhos diferentes se abrem. E os limites. Podem ser as fronteiras entre vida e morte, passado e presente, o sagrado e o profano, até o certo e o errado dentro de uma ordem maior. Certo. O Tata Caveira, nessa visão, seria quem rege essas passagens, quem garante que as leis que governam essas transições sejam cumpridas. Ele não deixa passar batido, então. Parece que não. O material diz que ele desafia olhares superficiais, convida a enxergar além do véu. Enxergar além do véu, essa imagem é forte. Muito. Então, ser guardião desses limites não é só, policiar uma fronteira. É entender e administrar as leis que funcionam ali, nessas zonas de passagem. Isso. Isso me soa como, talvez, uma conexão com justiça. Consequências. Exatamente. A função de guardião aqui parece totalmente ligada à ordem e à consequência. Ao guardar os limites, o Tata Caveira estaria zelando pelo equilíbrio, né? Garantindo que as ações tenham reações, que as passagens entre diferentes planos ou estados aconteçam segundo uma lei maior. E que lei seria essa? O texto detalha? Não extensivamente, mas a conexão com justiça e autoconhecimento que a fonte menciona faz todo sentido aqui. Para atravessar uma encruzilhada com consciência, para entender os limites, a pessoa precisa se conhecer, né? Conhecer as intenções, as possíveis consequências do que faz. Verdade. O Tata Caveira, ao reger esses pontos, ele meio que confronta a pessoa com a verdade das próprias escolhas dela. O que é, sim, uma forma de justiça espiritual. Então ele não seria uma figura punitiva, assim, no sentido simplista? Não parece ser essa a visão do texto, mas um executor do equilíbrio cósmico, sabe? Que é inerente às ações. Nossa, isso muda bastante a imagem estereotipada, né? Aquela coisa ligada ao medo, ao macabro. Completamente. Passa a ser uma figura ligada à ordem, à consequência e até ao autoconhecimento, meio que forçado por essa confrontação com os limites. Exato. Uma visão bem mais profunda. E a forma como esse conhecimento sobre o Tata Caveira foi juntado no livro também é importante. O material fala que não é uma pesquisa acadêmica, distante. Não mesmo. Diz que nasce da escuta atenta. Escuta dos terreiros, dos médiuns, das histórias contadas, né, do pulsar da espiritualidade afro-brasileira que resiste, reinventa-se e floresce. Isso dá uma autenticidade muito grande para o trabalho, eu acho. Sem dúvida. Essa metodologia é chave para a gente entender a proposta do livro, como está nos trechos. Ao se basear na escuta direta de quem pratica, o texto não se coloca como uma voz de fora analisando friamente. Ele vira um canal, né? Isso. Um canal que busca dar visibilidade a um saber que é vivido e experienciado. E isso conecta direto com a necessidade urgente de desmistificar que o próprio material fala. Ah, sim, a desmistificação. Aqui ela não vem de uma teoria de fora, mas da própria fonte da tradição. É valorizar o que é verdadeiro, ancestral e sagrado a partir de quem vive isso. Reconhece a autoridade de quem pratica. Exato. Reconhece a autoridade espiritual e até epistêmica, né, do saber das comunidades de terreiro, coisa que muitas vezes é negada por abordagens mais colonizadas ou externas. Essa conexão entre a metodologia da escuta e a necessidade de desmistificar é crucial mesmo. O livro parece que tenta ser um espelho dessa espiritualidade que resiste, se reinventa e floresce. Uhum. Não é um retrato parado no tempo, mas um registro desse movimento. E isso leva a gente a pensar no propósito maior dessa obra, né? Pelo que a fonte indica. Exato. O propósito que fica claro é o de construir pontes. O texto quer ser um ponto de luz, sabe? Uma referência para quem quer chegar perto e entender Exu e o Tata Caveira
com respeito e coração aberto. Olha como isso conversa com a própria natureza que o material dá para Exu. Totalmente. O elo que une, o movimento que transforma, a comunicação que liberta. O livro, ao usar essa escuta e buscar desmistificar, tenta espelhar essa função de Exu. Não é só passar informação. Não. É facilitar uma conexão mais respeitosa, mais autêntica com essa tradição. A ênfase é em honrar algo que está vivo, pulsando, e não só documentar um fenômeno cultural de longe. É um convite à compreensão que passa pelo respeito à fonte original do conhecimento. Perfeito! Então tá, se a gente fosse, assim, resumir o que essa análise dos trechos trouxe até agora, a gente vê o Exu e o Tata Caveira em particular sendo mostrados não como figuras simples ou ruins, né? De jeito nenhum. Mas como princípios complexos fundamentais dentro de uma visão de mundo. São mensageiros, sim, mas também a própria comunicação. São guardiões, mas de limites que envolvem leis cósmicas, justiça, autoconhecimento. Isso. E para entender eles, segundo a fonte, não dá para ser de fora, superficialmente ou com peso do preconceito histórico. Precisa de uma imersão respeitosa na sabedoria ancestral, na tradição oral, na escuta das comunidades que mantêm isso vivo. Exatamente. Aí o ato de desmistificar vira quase um ato de justiça. Justiça epistêmica, cultural. Precisamente, a desmistificação aqui é colocada como um passo essencial. Não só para o conhecimento, mas para o respeito à diversidade religiosa e cultural mesmo. Faz todo sentido. E a fonte termina com uma reflexão que serve para a gente pensar até além do texto, né? É um desejo que eles expressam. Que cada página seja um convite ao despertar, ao entendimento e à experiência direta do mistério. Experiência direta do mistério. Isso é interessante. Muito. Porque vai além da figura específica do Tata Caveira, né? Levanta uma questão maior sobre como a gente se relaciona com o desconhecido, com o mistério, com aquilo que foi historicamente marginalizado ou até demonizado. É verdade. Esse convite final à experiência direta é provocador. Não é só para ler e concordar ou discordar com a cabeça, mas para se abrir para algo que talvez escape da razão pura, né? Exato. O que isso diz sobre como a gente lida com o que não entende de cara? Pois é. A questão que fica é, a gente está disposto a fazer essa travessia, que o texto falou lá no começo, de ir além do véu das aparências, dos preconceitos, não só sobre Exu, mas sobre qualquer tema ou grupo que pareça outro ou ameaçador só por falta de conhecimento? Uma pergunta importante. O texto, ao focar no Tata Caveira, usa essa figura como um estudo de caso sobre a importância de confrontar os estigmas, de buscar fontes autênticas de saber e de cultivar respeito diante do sagrado do outro e do mistério que existe na vida, né? É um chamado para a gente questionar nossas próprias certezas e medos. E talvez reconhecer o valor que tem em abordar o desconhecido com curiosidade, com humildade, em vez de sair julgando rápido. Essa busca por entendimento, por despertar, como diz a fonte, é uma jornada que não acaba, né? É muito pessoal, mas tem consequências coletivas importantes para a gente construir uma sociedade mais plural, mais respeitosa. Uma reflexão muito pertinente mesmo, que amplia o alcance do que a gente conversou. E para a gente concluir, então, honrando a tradição que o material buscou respeitar e apresentar. Sim, a gente encerra com uma saudação que está lá no final do texto-fonte, que a gente entende como uma expressão de respeito, de reconhecimento a essas energias. Com todo o respeito, Laroé Exu. Laroé Tata Caveira.